É possível o milagroso restaurar um casamento? Revelações divinas em 40 dias. Ana sempre acreditou no poder da oração. Desde menina, as histórias de milagres e transformações se entrelaçavam em sua vida, como um tecido de fé e esperança. Mas agora, aos 35 anos, sentia seu coração pesado com a crise no casamento. As brigas com Marcos tornaram-se frequentes e a sensação de que o amor entre eles estava se apagando não lhe deixava dormir. Na pequena cidade onde viviam, a Igreja do Senhor Bom Jesus era o refúgio dos fiéis. Os cultos aos domingos eram repletos de vida, mas para Ana, a luz parecia estar se apagando. Certa noite, após uma discussão feia, Ana ouviu de uma amiga algo que acendeu uma chama em seu peito. Um casal da comunidade havia restaurado seu matrimônio após 40 dias de oração ininterrupta. Era como se um raio de sol houvesse atravessado nuvens escuras. Decidida, Ana se uniu a um grupo de oração liderado pela sábia pastora Helena. Naquele círculo de mulheres devotas, ela encontrou apoio e força. Durante aqueles dias, orou com fervor. Deus, eu clamo pelo coração de Marcos, por nosso casamento, ajude-nos. As noites se tornaram intensas e o ambiente ao seu redor parecia mudar. Luzeiras nas paredes da igreja pareciam brilhar mais e o aroma do incenso envolvia os devotos em atmosfera mística. Mas as dificuldades não tardaram a se manifestar. Marcos, cético, se afastava. As contas acumulavam-se sobre a mesa da cozinha e a pressão da comunidade a deixava em dúvida. O desânimo ameaçava tomar conta, mas Ana persistiu em sua jornada. Numa dessas noites em oração, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto clamava ao Senhor, Ana sentiu a presença de algo maior. Um frio no ar, como se a própria atmosfera estivesse carregada de poder divino. Ouvindo murmúrios vindos da congregação, um sentimento inexplicável se apoderou dela. Olhos fechados, lágrima escorrendo, uma visão surgiu. Marcos estava diante dela, transformado, olhos brilhantes, cheios de amor e arrependimento. Com um desejo ardente, Ana exclamou em seu coração: Senhor, fazei de nosso lar um templo de amor, assim como prometeu em tuas escrituras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se transformaram em semanas e Ana enfrentou mais testes. A alma inquieta de Marcos refletia a batalha interna que ele não revelava, e a cada oração ela pedia por um milagre. O clamor coletivo da igreja ressonava em seu coração. Então, na noite da vigília, em meio a uma atmosfera carregada de expectativa divina, algo extraordinário podia acontecer. O Espírito Santo poderia, finalmente, mover-se como nunca antes na vida de Ana e Marcos. Ela se perguntava, será que a transformação realmente acontecerá? O que mais Deus poderia revelar nesta jornada de 40 dias em busca do amor renovado? As lâmpadas da igreja tremeluziam e a emoção no ar era palpável. Com o coração pulsando, Ana se preparava para um clamor que desafiaria o impossível. Ana levantou as mãos em adoração. A música suave do grupo de oração preenchia o ambiente com uma doçura que a fazia sentir que toda a atmosfera deveria vibrar em sintonia com seus anseios. Era como se cada acorde fosse uma prece às alturas, um convite ao sobrenatural. Com cada batida de seu coração, a esperança ia se agigantando dentro dela. As orações se intensificavam e Ana sentia que, naquele momento, tudo era possível. Fechando os olhos, ela se imaginava em um futuro onde Marcos voltava para casa com um sorriso genuíno, seus olhos iluminados pelo amor. Senhor, eu creio, ela sussurrava, numa mistura de fé e lágrimas, enquanto sentia a presença de Deus se aproximando como um afago em sua alma angustiada. Foi então que uma palavra da pastora Helena atravessou a sala, como uma flecha certeira. O Senhor está aqui, Ele ouve nosso clamor e as portas do céu se abrem para aqueles que creem. A frase reverberou na mente de Ana, trazendo consigo um vislumbre do que poderia ser.
A vigília se tornava um epílogo e a fé começava a quebrar as correntes que a prendiam na dúvida. Entretanto, na manhã seguinte, a realidade ameaçava despedaçar tudo novamente. Marcos chegou em casa com uma expressão fechada, deixando claro que o peso de suas preocupações o consumia. Ela viu como as marcas da luta se tornaram mais visíveis em seu rosto. Ana, não sei se consigo lidar com tudo isso, ele desabafou, jogando as chaves em cima da mesa sem nem se dar conta da bagunça que deixara ao redor. Ana sentiu um frio na barriga. O que fazer quando a fé começa a vacilar nas horas mais desafiadoras? Mas algo dentro dela sussurrava: ore, Ana, não desista agora. Com um sorriso encorajador, ela se aproximou dele. Vamos orar juntos, amor. Eu estou aqui com você. Marcos hesitou, mas ao olhar nos olhos dela, pareceu ver uma centelha de esperança que o fez reconsiderar. Sentaram-se no sofá, cada um buscando a coragem no outro. Ana tomou a iniciativa, fechando os olhos e concentrando-se. Pai, nós te pedimos ajuda neste momento. Renova nosso amor, traz paz a nosso coração e ajuda-nos a ver um futuro juntos. Cremos que tu és o Deus dos milagres. Conforme ela orava, Marcos respirou fundo e algo mudou. As palavras de Ana pareciam alcançar seu ser, tocando a fundo seu coração. Ele começou a chorar, liberando o peso que havia carregado por tanto tempo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto a presença do Espírito Santo tomava conta do ambiente. Era um sinal da mudança. Nos próximos dias, eles continuaram a orar juntos, resgatando momentos que haviam se perdido nas brigas e desentendimentos. Uma nova luz preenchia seu lar, a confiança começou a se reerguer e pequenos gestos de carinho foram revividos. Mas a estrada não estava livre de obstáculos. Nas reuniões com a comunidade, Ana notou olhares curiosos e questionadores sobre seu caminho desafiador. Uma manhã, ao amanhecer, ela recebeu uma mensagem do grupo de oração que a deixou intrigada. As provas que vêm sobre nós são mensageiras de bênçãos. Prepare-se, Ana, coisas grandes estão por vir. O coração de Ana disparou. Isso significava que algo especial estava a caminho. Ela sabia que ainda havia muito jeito pela frente, e o medo muitas vezes ameaçava voltar. Mas também havia um poder maior, um sopro divino que começava a moldar suas vidas, inclusive a de Marcos. O que será que está por vir, Senhor? Ana pensava consigo mesma, enquanto sua fé crescia a cada novo dia. O importante ficou claro para Ana. O tempo de transformação estava ecoando, mas a pergunta persistia no fundo de seu coração. O que mais ela poderia fazer para trazer Marcos de volta para esse amor restaurador? As respostas continuavam escondidas, e ela sentia que a jornada estava longe de acabar. E assim, no meio de sua busca inabalável, uma nova revelação estava prestes a surgir. Ana acordou cedo naquela manhã, sentindo uma renovação em seu espírito. O sol estava surgindo, e raios de luz invadiam seu quarto, trazendo uma sensação de que tudo estava se ajeitando. Levantou-se rapidamente, ainda com a mensagem ecoando em sua mente. Coisas grandes estão por vir. O que isso significava? O que mais Deus tinha reservado para ela e Marcos? Ela se preparou para o dia com um entusiasmo que não sentia há muito tempo. A vida parecia pulsar ao seu redor, e cada pequeno detalhe era como um lembrete da presença divina. Ao passar pela cozinha, ela decidiu preparar um café da manhã especial para Marcos. Um gesto simples, mas cheio de amor. Enquanto o aroma do café fresco preenchia o ar, Ana sentou-se na mesa a esperar que ele acordasse. Sua mente estava agitada com pensamentos e esperanças. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que poderia ver um futuro onde o amor e a harmonia reinavam em sua casa. Quando Marcos apareceu, com os cabelos desordenados e uma expressão sonolenta, Ana não conseguiu conter um sorriso. Ele estava lindo, mesmo de manhã. "Bom dia, amor. Fiz um café especial para você", disse ela, enquanto apontava para a mesa com um orgulho inexplicável. Marcos a olhou surpreso, e uma expressão de carinho se formou em seu rosto. "Uau, parece ótimo. Esse cheiro está maravilhoso." O coração de Ana pulou com aquelas palavras. Era um sinal de que ele estava começando a notar os pequenos esforços, começando a abrir seu coração novamente.
Sentaram-se para a refeição e, enquanto comiam, Ana decidiu que era hora de trazer à tona o que realmente importava. Amor, eu sinto que estamos em um momento especial agora. Você se lembra de todas as nossas orações? Eu realmente creio que Deus está nos guiando. Marcos hesitou um pouco e depois respondeu, ainda com os olhos fixos na xícara de café. Eu quero acreditar, Ana. Eu realmente quero. Mas às vezes é difícil ver o caminho diante de mim. Ana estendeu a mão em direção a dele, envolvendo os dedos. Juntos vamos encontrar essa luz, eu sei. Vamos permitir que Deus restaure o que temos, passo a passo. Você gostaria de ir a uma reunião de oração esta noite? Ele parecia ponderar, mas, com um sorriso tímido, assentiu. Sim, talvez isso ajude. Naquele momento, Ana percebeu que mesmo um pequeno passo poderia levar a mudanças significativas. Ao se despedirem para o trabalho, ela sussurrou uma breve oração, pedindo sabedoria e coragem. Ao longo do dia, sua confiança se fortalecia e seu coração estava em chamas. Ela decidiu que usaria cada hora, cada minuto, para se preparar para o que Deus tinha reservado. À noite, a sala de oração estava cheia e o ambiente pulsava com uma energia contagiante. Pessoas compartilhavam testemunhos de fé e superação, e Ana sentiu-se inspirada pelo poder da comunhão. Quando chegou a vez deles se juntarem, Ana e Marcos deram as mãos em frente ao grupo, e um sentimento de unidade tomou conta deles. Queremos pedir ajuda, começou Ana, com a voz firme. Estamos aqui para buscar restauração para nosso casamento. Creio que Deus pode fazer isso. Enquanto oravam juntos, Ana sentia o amor de Deus envolvendo-os, como um cobertor quentinho em uma noite fria Neste momento, ela soube que não estava sozinha nessa jornada. Após a oração, uma mulher mais velha se aproximou e, com lágrimas nos olhos, disse: Eu também passei por dificuldades em meu casamento. O Senhor me mostrou que a perseverança e a oração podem fazer maravilhas. Não desistam. Aquelas palavras tocaram o coração de Ana profundamente. O que mais Deus poderia estar preparando? Enquanto saíam da reunião, Marcos segurou a mão dela mais forte e Ana soube que a fé deles estava começando a se conectar novamente. Ainda assim, uma dúvida ficou em sua mente. O que viria a seguir? Elas deveriam estar preparadas para os desafios que ainda estavam por vir. E assim, com os corações cheios de esperança, Ana olhou nos olhos de Marcos enquanto caminhavam para casa, perguntando-se: será que estamos prontos para tudo que Deus tem preparado? Algo grandioso está a caminho, mas como isso se revelará? Ana e Marcos caminhavam em silêncio, as mãos unidas como um fio invisível de esperança trançado entre eles. O céu já escurecia, mas as estrelas começavam a surgir, como se também elas estivessem testemunhando a renovação que acontecia dentro deles. Ao olharem um para o outro, uma sensação de que algo especial estava prestes a acontecer encheu o ar em torno. Chegando em casa, Ana puxou uma cadeira e se sentou à mesa. Vamos orar por isso. Precisamos entregar nossos medos e dúvidas a Deus, amor, disse ela, com a voz suave, mas firme. Marcos assentiu, ainda com uma expressão pensativa. Era um momento para abrir os corações e deixar a luz do Senhor brilhar nas áreas escuras que ambos guardavam. Enquanto eles se ajoelhavam, Ana sentiu um calor emanando de dentro. A oração começou baixa, mas foi crescendo em intensidade. Senhor, nós viemos a Ti não só como um casal, mas como crianças que desejam ser guiadas pelo Teu amor. Restaura em nós o que está quebrado, Senhor. Cria em nós um espírito novo, externou Ana com um fervor que surpreendeu até mesmo a si mesma. Marcos, por sua vez, deixou suas emoções fluírem. Deus, eu não sei como lidar com tudo isso, mas eu quero. Quero ser um marido que reflete seu amor. Ajude-me a enxergar, a sentir o que Ana sente, Senhor. Apesar da vulnerabilidade, havia uma força em sua voz, como se as paredes que os separavam estivessem começando a desmoronar. Assim que terminaram, um silêncio sagrado tomou conta da sala. Era como se a presença de Deus estivesse ali, ouvindo cada súplica e cada lágrima. Pudéssemos ver em seu olhar amoroso.
Ana se sentiu leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Deus está ouvindo, sussurrou, olhando nos olhos de Marcos. Ele sorriu timidamente, a primeira expressão de alívio que ela vira nele em semanas. Você está certa, é como se eu pudesse respirar melhor agora, disse ele, e Ana notou que, pela primeira vez, a sombra de dúvida em sua voz começava a se dissipar. A esperança não era mais um eco distante, estava ali, viva e pulsante. Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças. Marcos começou a se abrir mais, não apenas com Ana, mas também com Deus. Ele se lembrou de pequenos momentos da infância em que a fé o cercava, quando tudo parecia possível. O casal começou a estabelecer novos rituais, como orações juntas ao amanhecer e momentos de reflexão antes de dormir. Em uma dessas noites, Ana compartilhou um trecho da Bíblia que a tinha tocado. E não temais, porque eu sou convosco, não assusteis, porque eu sou seu Deus. Isaías 41:10. Marcos ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Talvez o que estamos vivendo seja apenas o começo de algo muito maior, ele ponderou, e os olhares se encontraram, cheios de novas promessas. Porém, mesmo em meio a essa renovação, Ana sentiu que ainda havia desafios a enfrentar. Um temor sutil começava a brotar dentro dela. E se as coisas não saírem como esperamos? E se a antiga dor voltar? Questionava-se em meio à esperança. Naquelas noites em que a fé resplandecia, alguns momentos de dúvida ainda martelavam em sua mente. Como um sinal de que o caminho estava longe de estar limpo, uma mensagem inesperada surgiu numa manhã, trazendo à tona memórias do passado que Ana pensou estarem enterradas. O telefone tocou e, ao ver o nome na tela, seu coração disparou. Pode ser o que estamos precisando para crescer? Mas será que estamos prontos para isso? Murmurou Ana, enquanto um fio de incerteza rasgava sua paz. Era hora de enfrentar o que estava guardado. E nessa jornada de fé, Ana sabia que a chave estava não apenas no amor de Deus, mas na disposição de enfrentar a verdade. O que viria a seguir? Estariam prontos para encarar o que estava por vir? Os desafios se aproximavam e a pergunta voltou à mente. Estamos preparados para o que Deus ainda estava prestes a revelar? Ana sentiu a mão de Marcos apertar a dela com mais firmeza, como se o toque pudesse dissipar o frio que tomava conta de seu corpo ao olhar para a tela do celular. Era um nome que trazia tanto amor quanto dor. O passado parecia gritar em silêncio, e ela hesitou em atender, mas a determinação começou a pulsar dentro dela. Afinal, aquele era um momento para enfrentar o que se escondia nas sombras. "Você vai atender?" perguntou Marcos, sua voz envolta em um misto de curiosidade e preocupação. "Sim, talvez seja o que precisemos para seguir em frente", respondeu Ana, tentando soar confiante. Mas uma pequena parte dela temia a abordagem. Com um suspiro profundo, ela tocou no nome da pessoa que já não fazia parte de sua vida há tanto tempo, mas que, de alguma forma, ainda tinha o poder de despertar lembranças. A voz do outro lado da linha ecoou familiar, despertando um turbilhão de emoções. "Ana, é você. Queria muito conversar. Preciso de ajuda", disse a pessoa com um tom que misturava desespero e vulnerabilidade. Ana fechou os olhos brevemente. A luz da lamparina na mesa parecia brilhar um pouco mais enquanto ela absorvia as palavras. A vida tinha um jeito surpreendente de voltar aos lugares que pensávamos estar enterrados. "Sobre o que você precisa?", perguntou ela, tentando manter o controle. Enquanto conversavam, Ana percebeu como o diálogo estava repleto de mágoas e promessas quebradas. A verdade é que cada palavra a puxava para um lugar que ela havia se esforçado tanto para deixar para trás. Mas a cada resposta, o calor em seu coração aumentava, como se Deus estivesse se movendo em meio à conversa, unindo passado e futuro. Marcos, por sua vez, observava de perto, seu olhar alternando entre empatia e inquietação. Ele sabia que Ana precisava se libertar do que aprendia, mas temia que isso pudesse fazê-la retroceder. "Amor, não se esqueça de que estamos juntos.
Nenhuma verdade, por mais difícil que seja, pode nos separar, sussurrou ele, dando-lhe coragem. Ana respirou fundo e acrescentei: estou aqui para te ouvir, mas preciso ser clara. Minha vida mudou. Eu aprendi muito e estou decidida a seguir em frente. Havia força nas palavras, uma determinação que nasceu da fé renovada e da certeza de que o amor verdadeiro não busca apenas a cura, mas também a verdade. A conversa se estendeu por mais algum tempo, e Ana notou que a dor que antes aprendia começava a diminuir, como se o calor em seu coração voltasse a surgir. Angustiava já não tinha o mesmo peso. Ela estava enfrentando os fantasmas que a acompanhavam, e ao fazer isso, estava se libertando. Ao desligar o telefone, sentiu uma onda de alívio misturada a uma nova fragilidade. Uma lágrima fugidia escorreu pelo seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de libertação. Conseguiu, amor. Você foi incrível, disse Marcos, envolvendo-a em um abraço que parecia envolver não apenas seus corpos, mas suas almas. Ana sorriu, ainda com a voz embargada. Sabe, às vezes é preciso encarar o passado para que possamos viver plenamente o presente. Deus me deu a força necessária. Mas, mesmo com a vitória naquela conversa, a dúvida ainda pairava no ar. O que mais poderia voltar a assombrá-los? Quais verdades ainda estavam por vir? Nessa pequena vitória, Ana e Marcos perceberam que o caminho seria uma jornada constante, com altos e baixos. No entanto, a sombra daquilo que não foi resolvido ainda pairava sobre seus corações, como uma nuvem que não se dissipava completamente. E enquanto se sentavam juntos, sentindo a presença divina em seu lar, um novo desafio se aproximava. Um e-mail inesperado chegou, trazendo notícias que poderiam mudar tudo novamente. O que haveria dentro dessa mensagem? Eles estavam prontos para mais um teste de fé? Uma nova fase estava prestes a começar, e a pergunta ecoava: estamos prontos para as verdades que Deus ainda está prestes a revelar? Ana olhou para a tela do computador, seu coração acelerado. O e-mail parecia brilhar na tela, como se esperasse ser aberto. Marcos, ao seu lado, pôde sentir a tensão na atmosfera. Você vai ler? Perguntou ele, a voz suave, mas carregada de expectativa. Sim, eu preciso saber, respondeu Ana. Sua mão tremia enquanto movia o cursor para clicar. Quando a mensagem se abriu, as palavras saltaram da tela como uma onda de sentimentos que a envolveu. O remetente era alguém inesperado, um antigo amigo que tinha se afastado. Ele estava pedindo desculpas por coisas não ditas, pela dor causada que nunca teve coragem de encarar. Ao fundo, ela percebeu que havia mais ali. Havia uma pequena menção a segredos ocultos que poderiam impactar a vida de Ana e até mesmo de Marcos. Marcos, você precisa ver isso, falou Ana, chamando seu parceiro com urgência. Ele se aproximou, olhou para o e-mail e franziu a testa. Por que ele está trazendo isso agora, depois de tanto tempo? Eu não sei, mas parece que ele está pedindo realmente por perdão. Isso é muito mais do que imaginei, Ana disse, sentindo o peso de cada palavra. Os dois respiraram profundamente e, ao mesmo tempo, um pensamento surgiu nas mentes de ambos. O que mais poderia ser revelado? Ali, neste instante, Ana lembrou de uma passagem bíblica que sempre a inspirou. A verdade vos libertará. O temor que sentia antes agora era curtido pela esperança. Precisamos buscar a verdade. A verdade sempre traz cura, mesmo que seja difícil, declarou Marcos. Ele segurou a mão de Ana. Novamente, um gesto de apoio. Estamos nessa juntos. Ana, tocada pela determinação dele, decidiu que não poderia escapar. O passado, por mais doloroso que fosse, era uma parte da jornada deles. Era um momento para cair de joelhos em oração, um momento para pedir a Deus que iluminasse o caminho. Vamos orar? Sugeriu Marcos. Precisamos de sabedoria e direção. Os dois se uniram em oração, e Ana sentiu o peso de suas preocupações se dissipar. A presença de Deus era palpável, um conforto na incerteza. Senhor, nós te pedimos que nos guie, que revele o que precisamos saber, que nos ajude a curar qualquer ferida e a restaurar o que pode ter sido quebrado. Orou Ana, segurando a mão de Marcos com firmeza. Quando terminaram, um silêncio serenou a sala.
Ambos sabiam que decidir abrir aquele e-mail era um passo rumo à cura e à restauração. Mas havia ainda uma sombra de dúvida, um eco das perguntas que pairavam no ar. Será que estamos prontos para o que vem a seguir? Ana questionou, agora mais curiosa do que assustada. Não precisamos ter todas as respostas agora, respondeu Marcos. O que importa é que estamos unidos e Deus está conosco. Enquanto eles conversavam, uma sensação de paz invadiu o ambiente. Mas junto com a paz, uma nova inquietação surgiu. O e-mail ainda estava aberto na tela, e as próximas palavras a serem lidas poderiam mudar tudo. O que mais o amigo tinha a revelar? Que verdades poderiam ser desveladas em meio a tais circunstâncias? Ele havia mencionado algo sobre novos começos e o tempo de Deus. Ana e Marcos estavam prestes a descobrir se realmente era possível que um milagre restaurasse não só um casamento, mas também suas vidas. Nesse momento, a única certeza que tinham era a de que precisavam seguir em frente, passo a passo, revelação por revelação. A jornada do perdão estava apenas começando, e eles não sabiam até onde a verdade poderia levá-los. Novas descobertas aguardavam por eles, e, sem saber como, sentiam que Deus estava prestes a agir de maneira extraordinária. Você está pronta? Marcos perguntou, o brilho de esperança em seus olhos. Estou. Vamos descobrir juntos, Ana respondeu, segurando ainda mais forte a mão de Marcos. O que estaria por vir os desafiaria, mas o amor que tinham um pelo outro e a fé em Deus estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. O desafio da verdadeira transformação começava ali, e eles ainda teriam que decidir. Estamos preparados para o que será revelado na próxima mensagem? Ana respirou fundo e moveu o mouse mais uma vez, disposta a continuar. As palavras na tela pareciam vibrar com uma sinceridade intensa, como se cada frase estivesse esperançando pela compreensão que vinham buscando. A mensagem seguia com uma pergunta inquietante. Você se lembrou do que aconteceu na última vez que nos encontramos? A mente de Ana começou a viajar pelo passado. Imagens de um dia de verão, risadas e um evento que mudaria a trajetória de muitas vidas vieram ao amor. À tona. Marcos, você se lembra daquele dia? Perguntou, o olhar distante. Sim, até hoje me dói pensar. Mas não é isso que precisamos focar agora. Precisamos conhecer a verdade, respondeu ele, firme em seu propósito. Ana sentiu uma onda de emoção ao ouvir a determinação dele. A conexão entre eles parecia se fortalecer a cada fraquejada de angústia, como feridas que começavam a cicatrizar. Ele está pedindo para nos encontrarmos. Diz que precisamos esclarecer as coisas. Ana leu em voz alta. Talvez ele tenha algo importante a nos contar. Se ele tem segredos não revelados, eles podem afetar mais do que imaginamos. Precisamos saber qual é o peso que ele está carregando, disse Marcos, olhando nos olhos de Ana com preocupação. Vamos nos encontrar com ele. Não podemos deixar o passado nos prender. Ana alinhou sua determinação com a dele, sentindo que juntas suas vozes poderiam ecoar para além das dores que viveram. O coração dela pulsava rápido. As etapas dessa nova jornada tinham o potencial de levá-los a novas alturas, se eles estivessem prontos para isso. Antes de qualquer passo para o futuro, Marcos propôs um novo momento de oração, buscando a luz que os guiasse neste caminho. Vamos clamar a Deus para que nossos próximos passos sejam firmes e que a verdade apareça em amor, ele disse, envolvendo Ana em um abraço. Conectados em oração, Ana sentiu o Espírito de Deus envolvê-los como um manto protetor. Senhor, te pedimos que abra as portas da verdade, que cada revelação seja feita com amor, e entendamos que o seu plano é maior do que nossos medos. Por favor, nos dê coragem para enfrentar o que virá, orou Marcos, com fervor. A sala, antes com a tensão da expectativa, foi preenchida pela paz que só a presença do Senhor poderia proporcionar. Era um momento de encontro, não apenas 1 a 2, mas com Deus em meio a eles. Ao abrir os olhos, Ana sentiu um peso leve na alma, como se não estivessem sozinhos. Estamos prontos, Ana. O passado pode ser doloroso, mas é a verdade que traz libertação, ele disse. E Ana sentia que aquelas palavras ressoavam profundamente em seu coração.
Mais uma vez, a expectativa aumentou. Juntos, eles enviaram uma resposta ao amigo, concordando em se encontrar na próxima semana. Ao pressionar enviar, uma quantidade imensa de emoções parecia fluir. Sabiam que estavam dando um passo em direção à cura. Essa mudança traria desafios, mas o amor que construíram permitiria que suportassem qualquer tempestade. Era um novo começo, não apenas para eles, mas para todos envolvidos. Enquanto refletiam sobre tudo o que estava por vir, uma pergunta persistia em suas mentes. O que realmente poderia ser revelado naquele encontro? Uma nova chance de transformação os aguardava, e a incerteza misturava-se com a esperança. Afinal, se Deus estava no controle, eles estariam prontos para tudo. Marcos, o que você acha que vamos descobrir? Ana olhou, os olhos brilhando com um misto de temor e esperança. Não sei, Ana, mas acredito que pode ser algo que nunca imaginamos. O milagre pode ser maior do que pensamos, respondeu ele, afoito com a possibilidade. E assim, entre expectativas e fé, Ana e Marcos se prepararam para a jornada que estava prestes a se desenrolar. Estamos realmente prontos para o que vem a seguir? A dúvida ainda pairava no ar enquanto a luz da esperança iluminava o caminho. Ana acordou naquela manhã com o coração acelerado. O dia marcado para o encontro com um amigo chegava. O sol iluminava seu quarto e ela sabia que algo especial estava prestes a acontecer. O pensamento de se encontrar com alguém que carregava segredos pesados gerava uma inquietação em sua alma. Ana preparou um café, enquanto lembranças do passado a envolviam como um cobertor fino. As risadas compartilhadas, os momentos de alegria e também as decepções. O passado não era apenas uma sombra, era uma parte dela. Era como um velho amigo que, apesar das dores, trazia aprendizado. Seria esse encontro um divisor de águas? Marcos, você está pronto? Ana chamou, olhando pela janela. O trânsito na rua mostrava o movimento da cidade, mas sua mente estava longe. Ela se perguntava sobre a verdade que estava prestes a ser revelada. Estou sim, a verdade cura e temos que estar abertos para ela, Marcos respondeu com um brilho de confiança nos olhos. A caminhada até o lugar do encontro foi marcada por silêncios pensativos e olhares furtivos. Ambos sabiam que o que estavam prestes a enfrentar exigia coragem. O encontro se daria em um parque, cercado por árvores frondosas. A natureza parecia vibrar em harmonia, como se estivesse ciente da importância daquele momento. Quando chegaram à mesa combinada, o amigo ainda não estava lá. Sentaram-se e, imersos na espera, começaram a orar novamente. Deus, pedimos a sua presença neste momento, que a verdade venha à tona e nos traga paz, orou Marcos, segurando a mão de Ana. Os minutos pareceram horas, mas logo a figura do amigo surgiu entre as árvores. Os olhos dele eram um reflexo de 1000 emoções, nervosismo, ansiedade e uma esperança cautelosa. Ana e Marcos trocaram olhares, sabendo que, apesar de sistêmicos medos, a presença de Deus estava ali. "Oi, pessoal!" ele disse, com um sorriso tímido, e logo se sentaram. A conversa inicial estava cercada de casualidades, mas logo a tensão no ar evoluiu para algo mais profundo. "Eu queria que nos encontrássemos para discutir algo importante", ele começou, limpando a garganta. "Há questões do passado que eu ainda não compartilhei com vocês, coisas que, se reveladas, podem mudar tudo." Ana sentiu seu coração acelerado novamente. Seria esse o momento em que a cura começaria? A pergunta dançava em sua mente, enquanto a expectativa crescia. Marcos, percebendo a atmosfera carregada, fez um gesto encorajador, como que dizendo, "Estamos aqui." O amigo então respirou fundo e começou a expor seus sentimentos. Ele falou sobre suas lutas internas, seus arrependimentos e, mais importante, sobre como desejava curar feridas que poderiam ainda estar abertas. Entre eles. Cada palavra era como um passo em direção à liberdade espiritual. Ana sentia a presença de Deus preenchendo o espaço à sua volta, trazendo luz para cada sombra que se escondia no passado. "Eu carrego uma culpa que precisa ser liberada", ele admitiu, a emoção quase o paralisando. "Deus me mostrou que nós podemos restaurar isso se estivermos dispostos.
Acredito que juntos podemos encontrar um caminho. Uma onda de paz inundou Ana. Aquelas palavras exatas refletiam o clamor do seu coração. Marcos tocou sua mão e, em um momento silencioso, eles perceberam que estavam racialmente entrelaçados na jornada de cura. As feridas do passado poderiam ser limpas e, mais do que isso, podiam se transformar em um testemunho. Mas, à medida que a conversa prosseguia, uma troca de olhares e um agradecimento silencioso, Ana sentiu que ainda havia algo mais por vir. O peso das palavras não ditas pairava no ar. Estamos dispostos a lutar por isso, não estamos? Ana perguntou, sua voz firme, mas cheia de esperança. A incerteza da resposta estava em cada um deles. O que mais poderia surgir desse encontro? Estariam prontos para lidar com todas as verdades? Enquanto o vento sussurrava entre as folhas, um misto de expectativa e temor permeava o ambiente. O que mais Deus estava prestes a revelar? Era um momento de conexão, de revelação, mas também de desafios. Ana e Marcos sentiam que a jornada estava apenas começando e que muitas surpresas ainda aguardavam por eles. A luz da transformação brilhava no horizonte. Ana respirou fundo e o ar fresco do parque parecia iluminar seu espírito. A presença do amigo ao lado dela a tranquilizava, mas, ao mesmo tempo, a inquietação de que havia mais por vir a envolvia novamente. Olhando para os olhos do amigo, ela percebeu que ele também estava apreensivo. Algo profundo, talvez doloroso, estava à espreita. Eu não trouxe vocês aqui à toa, o amigo começou, visivelmente emocionado. Eu quero falar sobre o meu passado, sobre a esposa que deixei para trás. Eu fiz escolhas que me afastaram dela e que nos machucaram profundamente. Nesse momento, o tempo pareceu congelar. Ana e Marcos mantiveram seus olhares fixos no amigo, absorvendo cada palavra. A natureza ao redor parecia em silêncio sagrado, como se estivesse atenta à confissão que estava prestes a acontecer. Eu a amava, mas as pressões da vida, os erros que cometi, eu a traí. A traição não se referia apenas ao corpo, mas à alma, ele disse, os olhos marejados. Ana sentiu a dor daquela revelação e seu coração se partiu. A história que estava sendo contada era um eco de tantas outras, e a verdade tinha um peso inegável. Marcos, percebendo o clima tenso, decidiu intervir. É importante que entendamos que todos nós erramos. O que importa é como podemos corrigir essas falhas, buscar a paz. Deus sempre nos dá uma segunda chance, não é mesmo? Sim, Marcos. Mas o que mais me pesa é que eu não busquei essa ajuda antes. Não lutei pela família como deveria. Agora, cada dia é um lembrete do que eu perdi. O amigo prosseguiu, a voz trêmula. Eu não sei se um dia poderei me recuperar, se será possível restaurar meu casamento. O que posso fazer? Ana, tocada pela vulnerabilidade dele, sentiu um impulso forte em sua alma. Deus é especialista em restaurar relacionamentos. A Bíblia fala sobre renovações, e se você estiver disposto a buscar essa restauração, o caminho pode se abrir. Precisamos deixar a dor de lado e focar no que é possível. Juntos podemos orar por isso. As palavras de Ana trouxeram um novo brilho de esperança para o amigo. Ele assentiu, absorvendo a mensagem como um bálsamo para suas feridas. Mas a dúvida ainda persistia em sua expressão. E se não for suficiente? Ele questionou, angustiado. E se eu falhar novamente? 70 vezes 7, Marcos disse, lembrando-se de um ensinamento de Jesus. Estamos aqui para apoiar uns aos outros. O mundo pode ser cruel, mas em Cristo temos a chance de recomeçar. Não se entregue à frustração. Naquele instante, Ana discerniu que o encontro não era apenas sobre revelações do passado, mas uma nova oportunidade de construir um futuro. A presença de Deus estava visivelmente trabalhando entre eles, e a atmosfera estava repleta de fé. Naquela tarde ensolarada, com os pássaros cantando e o vento soprando suavemente, Ana fez uma oração sincera, pedindo a Deus que iluminasse o caminho. Que haja perdão, amor e transformação. Que aqueles corações quebrados possam se unir novamente em nome da sua graça. O silêncio após a oração foi delicado, mas poderoso. Havia um novo entendimento no ar, como se a própria criação estivesse celebrando a possibilidade de restauração.
Mas, antes que eles pudessem relaxar completamente, Ana sentiu uma inquietação súbita. O que mais estava por vir? O que mais Deus estava preparando para eles? Como se uma cortina estivesse prestes a abrir para alguma revelação maior. Era como se uma nova etapa estivesse prestes a se desenrolar, uma que poderia impactar todos os aspectos de suas vidas. Seu coração pulsava em antecipação. O que mais essa jornada reservava? Ana e Marcos sentaram-se sob a sombra da árvore, com seus corações agitados diante das revelações que se desenrolavam. O amigo, com seu olhar de arrependimento, os desafiava a refletir sobre os próprios erros e as lições aprendidas. Sabem, quando olhei para nossas vidas, percebi que o que realmente importa é a transformação que Deus pode fazer em nós, o amigo afirmou, sua voz embargada. Marcos e Ana assentiram, cada um sentindo o peso da responsabilidade e da esperança. Precisamos confiar que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus pode nos guiar, Ana disse, sentindo as palavras ecoando em seu interior. Ela via que aquele momento não era só sobre o amigo, mas sobre a força de cada um deles em buscar renovação em suas vidas. Podemos orar juntos para que todos nós encontremos o caminho da reconciliação e do perdão, Marcos disse. Sugeriu, tomando a frente na responsabilidade de buscar a oração em comunidade. Era hora de unir suas vozes e corações diante de Deus. Ali, naquele parque sereno, eles se uniram em oração, os três de mãos dadas. Ana sentiu a presença de Deus envolvendo-os como um manto de graça. A cada palavra proferida, o peso das mágoas parecia se dissipar, dando lugar à esperança e à cura. Senhor, Tu és o Deus que restaura, nós clamamos por perdão e por um novo começo. Que cada um de nós possa perceber a Tua mão guiando nossas escolhas, e que possamos nos abrir para o Teu amor. Ana orou, e as lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Após a oração, uma sensação de alívio permeou o ar. O trio olhava um para o outro, como se tivessem compartilhado um momento sagrado. Tudo parecia mais claro agora. Eles perceberam que a jornada não seria fácil, mas a certeza de que estavam juntos nessa caminhada trouxe um conforto renovador. Durante os dias que se seguiram, Ana e Marcos continuaram a fortalecer seu relacionamento. As conversas fluíam mais fluidas e planos para o futuro surgiam com mais frequência. O amor entre eles, que parecia apagado, começou a brilhar como uma luz radiante, iluminando cada canto de seu lar. Mas, mesmo com tantas bênçãos, novos desafios ainda cercavam o casal. As lembranças do passado e as feridas mal saradas muitas vezes se manifestavam entre sussurros de insegurança. Ana, lembrando-se das palavras da pastora Helena, continuou a orar fervorosamente. Deus, que em cada dia eu possa sentir Tua presença renovadora e ser um farol de amor para Marcos. Que eu nunca esqueça o que Tu fizeste em nós. Certa noite, durante uma vigília de oração que a igreja promovia, as palavras de Ana e a devoção da congregação fizeram com que uma onda de amor a envolvesse. O Espírito Santo estava presente e a atmosfera parecia viva, pulsante. Os corações de todos se uniram em um clamor coletivo e Ana decidiu subir ao altar. Senhor, quero agradecer-te por cada dia que temos juntos. Quero que o nosso casamento seja um testemunho do Teu amor e da Tua restauração, exclamou eu, sentindo as lágrimas de alegria misturadas ao desejo sincero de ver Marcos se aproximar ainda mais de Deus. Naquele momento poderoso, uma paz inexplicável tomou conta dela. Marcos a observava da plateia e um sorriso genuíno se formou em seu rosto. Ele viu a luz que brilhava nos olhos da esposa e se sentiu fortalecido a seguir seu exemplo. Ao final da vigília, Marcos tomou coragem e se juntou a Ana na frente da igreja. Quero me entregar a essa jornada com você, Ana. Quero construir um futuro sólido em cima da rocha que é Cristo. Sei que Deus nos chamou para sermos uma só carne, e eu quero honrar isso, disse ele, a emoção brotando de seu coração. Ana sorriu e juntos deram passos em direção ao altar novamente. Não apenas para receberem a bênção da igreja, mas para reafirmarem seus votos de amor e fé um ao outro. Mais uma vez, a congregação se uniu em oração mais uma vez, e naquele momento o ar estava carregado de esperança e celebração.
Ana e Marcos sabiam, sem dúvida, que as tempestades do passado não mais os definiriam. Dias, meses e até um ano se passaram. O casamento de Ana e Marcos não só havia sido restaurado, mas solidamente construído sobre a fé. Aprenderam a comunicar-se com franqueza, a se perdoarem e a se apoiarem diante dos desafios da vida. Certa manhã, quando Ana acordou, sentiu uma brisa suave entrando pela janela. Era mais um dia que Deus havia feito, e sua vida estava envelopada pela paz e alegria. Em seu coração, uma canção de gratidão brotou. Obrigado, Senhor, por restaurar não somente meu casamento, mas também meu coração. Que minha vida sempre reflita o teu amor. E assim, a jornada de Ana e Marcos, marcada por desafios, dor e superação, culminou em uma história de vitória. Uma prova viva de que, com fé e oração, o que parecia impossível se tornava possível. Afinal, Deus é especialista em milagres e ainda está no negócio de restaurar. Sua história ressoava na comunidade e muitos ao seu redor foram inspirados a clamarem por sua própria restauração. O amor havia prevalecido e os dois sabiam que são testemunhas da manifesta bondade de Deus. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé e transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem alcançar mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre este final transformador e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam ver esta manifestação de restauração e amor divino. Juntos, vamos propagar a esperança.